Muitas vezes a gente acha, né? A gente está passando por uma dificuldade e a gente acha que aquilo define a gente. Eu queria dizer para você, você não é o seu problema. Muitas vezes as circunstâncias vêm nos parar, tentar fazer que a gente pare, e muitas vezes a gente olha para a circunstância e tenta se definir por ela. Eu não consigo, eu não posso, mas eu queria dizer para você que Jesus disse que você pode, que com Jesus você é mais que vencedor. E não importa as circunstâncias que você esteja vivendo, você é um filho amado, você é um filho querido de Deus, e não há nada que possa separar você desse amor maravilhoso. Amém? Eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês, Provérbios capítulo 24, versículo 10. E diz assim: se te mostrares fraco no dia da tua angústia, é que a tua força é pequena. Uma vez eu ouvi esses provérbios, ouvi uma pessoa falando que Provérbios tem 31 capítulos, um para cada dia do mês, né? E se te mostrares fraco no dia da tua angústia, é que a tua força é pequena. E eu queria falar hoje sobre 2 tipos de dia mau, para contextualizar aquilo que eu queria falar mais para frente. Existe o dia mau que, às vezes, a gente acaba atraindo para a nossa vida, por não cumprir os princípios que o Senhor estabelece na palavra. E existe também os dias maus que a gente está fazendo tudo certo, tudo bem para Deus, e vem e falta energia. E aí, né, corta a energia. O pastor falou: Rui, hoje talvez você possa falar sem microfone. Amém, pastor. Tudo a ver com a pregação. E tem dias que eu queria que você abrisse, não precisa nem abrir, 1 Samuel 15, 22. Se quiser abrir, eu vou ler aqui, ó. 1 Samuel capítulo 15, 22, fala sobre Saul, quando ele desobedeceu a palavra do Senhor e ele foi destituído como rei. Diz assim, ó: alguma vez, Samuel dizendo para ele: o Senhor tem o mesmo prazer nos holocaustos e sacrifícios do que na obediência à sua palavra. Obedecer é muito melhor do que sacrificar. E ele está muito mais interessado em que ele obedeça do que da gordura de carneiros. Contextualizando vocês, esse texto fala sobre Saul. Ele tinha sido consagrado rei e Deus tinha dado uma ordem a ele, para que ele matasse todos os amalequitas, inclusive o rei e seus bois, seus animais. E Saul escolheu sacrificar a Deus ao invés de obedecer. Então esse princípio quebrado trouxe ruína à casa dele. Então todos os filhos dele morreram e a descendência dele ficou toda comprometida. Veio o dia mau porque ele quebrou um princípio. Nós sabemos que o dia mau ele chega para todo mundo, mas existe coisa na nossa vida que acontece porque nós estamos cumprindo o propósito de Deus para a nossa vida. Tem muita gente que acha que está no propósito, mas está na barriga da baleia, como Jonas. Jonas foi uma pessoa que Deus deu uma ordem para ele foi para outro lugar, e aí ele caiu na barriga da baleia. E eu não sei, eu sei que às vezes dói no nosso coração, sabemos que a gente está errado. Eu acho que para Jonas meu Deus, eu estava errado realmente. Talvez foi 3 dias relutando, meu Deus, só porque eu não quis ir pregar, mas eu creio que Deus tem uma ordem, um propósito para as nossas vidas. E que nós possamos buscar isso para entrar naquele que Ele tem para nós, para a gente não viver na barriga da baleia. Eu acredito que Jonas, no 3º dia, esse texto refere muito a Jesus, né? No 3º dia, Jesus ressuscitou. Que você possa, se você está na barriga da baleia, sair, se levantar, se erguer e dizer: Deus, eis-me aqui. Eu vou cumprir o que o Senhor chamou para mim fazer. Eu não vou mais ficar correndo, eu não vou mais ficar correndo aquilo que o Senhor tem para nós. Eu fui muito ministrado naquele dia na pregação do Caio, né? Que ele falou sobre Deus quer te usar. E Deus quer nos usar. Amém, irmãos? Liga para o seu irmão do lado. Deus quer te usar. Deus quer te usar. Deus quer nos usar. E Jonas, quando estava na barriga do peixe, talvez ele, quando orava, não aceitava que aquilo estava acontecendo com ele. Talvez ele só precisava reconhecer que estava errado. E que quem levava ele para o fundo do poço foi ele mesmo, e não Deus. Muitas vezes a gente
atribuir a Deus o motivo da gente estar passando por alguns problemas. Mas às vezes você está uma pista de 60 km por hora e você passa com ela com 80. Quando você é multado, a culpa não é de Deus, a culpa é sua que não cumpriu o princípio. Amém? E Deus quer que a gente ande cumprindo os princípios dele. Amém? E eu creio que tudo que Deus pede para nós não é um fardo pesado. A Bíblia fala que Deus tem um fardo suave e leve, irmãos, para nós cumprirmos, para nós obedecermos. E a palavra diz que não está tão longe, já está no nosso coração. Se você olhar para dentro de você, você vai achar a resposta para o seu problema. Diga de novo para o seu irmão do lado, você não é o seu problema. Diga assim, você tem a solução para o seu problema. Amém? E João capítulo 16, 33 diz assim, eu disse para vocês essas coisas, para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Eu fico imaginando às vezes Paulo, né? Paulo passava por dificuldade, aí algumas pessoas julgavam ele. Ele naufragou uma vez, foi para uma ilha. E aí uma cobra picou a mão dele. Aí os caras olham para ele assim, esse cara é um amaldiçoado, porque o cara foi náufrago e agora a serpente picou a mão dele. E aí Paulo, seguindo a palavra de Deus, veio o dia mal sobre a vida dele, mas depois viram que nada aconteceu a ele. E eu queria te dizer, irmãos, que se você estiver debaixo da proteção de Deus, se você estiver debaixo do princípio do Senhor, nada vai te atingir. Nada vai tocar você, nada vai tocar a sua família. Assim como o pastor fala sobre muros de proteção. Muitas vezes a gente quer que Deus esteja do nosso lado. E Ele está, mas que a gente possa levantar esses muros, assim como Paulo. E existem muitos personagens da Bíblia que passaram por essa dificuldade, e mesmo levantando esses muros. Porque o dia mal chega, não só chega para o que está fazendo as coisas erradas, também chega para o que está fazendo as coisas certas. Às vezes você fala, Rui, mas eu faço tudo certo. Mas mesmo assim chega um dia ruim para mim. E eu queria te dizer, você não está só. Deus está com você. E é com Deus que a gente consegue passar todas essas dificuldades. Porque se for sozinho, se você for sozinho, você vai quebrar a cara. Porque todo mundo um dia vai passar alguma dificuldade. Eu gosto muito da história do rei Davi. Quem aqui gosta da história do rei Davi? Acho que eu desde criança eu gosto muito porque ele foi um cara que foi ungido de 15 a 17 anos. E foi o cara que reinou e o seu reinado se estende até hoje em Jesus, né? E o rei Davi passou por uma dificuldadezinha. Às vezes meu Deus, eu faço tudo certo, eu estou no propósito do Senhor e estou passando uma dificuldade. O rei Davi foi ungido e foi perseguido. Saul nomeou ele como o chefe dos homens de guerra. E ele era estimado por toda a tropa. Davi matou 10 mil, Saul só matou 1000. E embora Davi tivesse toda essa fama, Davi tivesse sido um homem segundo o coração de Deus, Saul por várias vezes tentou matar Davi. E Davi nunca se desviou daquilo que Deus tinha para ele. Então o dia mal chega, irmãos. Tanto para Davi, como para Paulo, como para Rui, como para o pastor Cossino, como para o Deus deles. E o que importa é que a gente esteja firme no Senhor. Mas eu queria dizer que quando Deus escolhe alguém, não tem inveja, não tem macumba, não tem perseguição, não tem dia mal, não tem sabotagem que acabe com aquilo que é a pessoa que ele levantou. Se Deus te levantou, Ele vai fazer na tua vida. Deus levantou Davi, e Ele fez. Davi foi perseguido, e Davi honrou a vida de Saul, porque Davi teve a oportunidade de matar Saul. E Davi disse assim, eu nunca tocarei no ungido do Senhor. E Davi liberou a vida de Saul. E Deus honrou Davi. Quem conhece aqui a história de José? O príncipe do Egito, José. O salvador de Israel.
da pobreza, da miséria. Quando estava tudo perdido, José estava lá no Egito e deu comida para toda uma nação. Mas antes disso, ele teve que passar por uns aperreios. Talvez você está passando por um aperreio e lá na frente você vai entender que Deus vai te levantar como porta de escape para a vida de outras pessoas. Talvez você olhe para a situação e diz, eu não sei o que eu estou passando. José olhava para a situação dele e dizia assim, meu Deus do céu, eu faço tudo certo, eu não traio ninguém, eu sou apenas um sonhador. E aí estão me prendendo, estão me colocando na prisão. Diz que eu sou um traíra, dizendo que eu estou querendo namorar com a mulher alheia. E José sempre teve ali firme. E muitas coisas vêm na nossa vida para nos parar, para tirar aquilo que Deus tem para nós. E a Bíblia fala que aquilo que José passou era necessário para que Israel fosse abençoado. Às vezes coisas na nossa vida acontecem e a gente não sabe por que está acontecendo. E no final você vai entender que Deus está permitindo toda aquela situação para que no final outras pessoas sejam abençoadas através da sua vida. Amém? José era um príncipe do Egito, o filho mais amado de seu pai, um sonhador, um inocente. Foi preso injustamente, vendido como escravo e acusado. Até que tudo aquilo levantou por dentro e o fez ser um homem de Deus. E se Deus te deu um sonho, irmãos, se Deus te deu uma visão, não deixe que as dificuldades se parem, mas que as dificuldades te levem mais para perto de Jesus. Eu conheço muita gente que com essa dificuldade ela começa a colocar a culpa em Deus e começa a se afastar do Senhor. Mas José se agarrou à promessa de Deus, ele se agarrou a Deus e foi assim que ele conseguiu vencer. Se você tentar com a força do seu braço, o salmista dizia, uns confiam em carros, outros confiam na força das suas mãos, uns confiam em cavalos, mas eu confio no Senhor. Então a palavra de hoje de encorajamento é confie no Senhor. Não deixe nenhuma situação tirar aquilo que Deus colocou para você fazer da sua cabeça, de você servir a Deus, porque Deus ele vai te honrar. Amém? Outro personagem foi Moisés. Moisés, o libertador. O cara que tirou Israel de 400 anos de escravidão. O homem que viu Deus face a face. Quem aqui queria ter a oportunidade de ser igual a Moisés? Vê Deus. Ele via assim, viu Deus passando assim. A Bíblia diz que o povo não conseguia olhar para a cara de Moisés, porque tinha tanta glória de Deus assim. Porque o cara andava muito com Deus. Ele passou 40 anos no deserto, comendo o pão que o diabo amassou, pastoreando ovelhas, longe daquilo que Deus tinha para ele. Mas um dia Deus chamou de volta. Muitas vezes a dificuldade vem e a gente acha que o tempo de Deus está demorando. Mas o tempo que Deus tem para nós não é o nosso tempo. Muitas vezes a gente acha que a gente... Meu Deus, eu deveria prosperar nessa área agora. Mas muitas vezes Deus está te preparando para que quando você prosperar nessa área, você não perca aquilo que Ele te deu. Quem aqui tem uma criança de 6 meses de idade e dá um carro para ela? Só se for um doido, né? Um maluco. Então Deus não é maluco. Deus quer te dar as coisas. Deus quer te dar alegria. Deus quer te dar uma família linda. Deus quer te dar filhos. Tudo tem o seu tempo. Assim como Salomão dizia, né? Tudo tem o seu tempo certo. Tempo de plantar, tempo de colher, tempo de ajuntar o que se plantou. Amém? E eu queria dar alguns passos práticos que a gente aprende na Bíblia para passar por esse dia mau. Porque se todos esses homens de Deus passou e Deus disse que eu posso passar, por que eu não posso passar? O primeiro passo prático que eu coloquei foi murmurar. Você não murmurar. Eu queria que vocês abrissem a palavra em Filipenses 2, capítulo 2, versículo 14 e 15. Irmãos,
eu lembro muito também sobre a vida de Jó. Jó, ele passou por muita dificuldade. E muitos olhavam para ele e diziam assim, os amigos dele, a Bíblia relata que alguns amigos dele diziam assim, você não serve mais a Deus não, porque está acontecendo tanta coisa ruim na tua vida que Deus não está contigo não. Sendo que naquela hora Deus estava com ele. Deus só permitiu que Satanás tocasse na vida dele. E muitas vezes, irmãos, a gente está passando por um dia mal, tem pessoas que se dizem nossos amigos, mas vão dizer assim, pô, você não está servindo a Deus não, porque está acontecendo tudo isso na tua vida. E eu queria dizer para você que ainda que existam essas pessoas, você sabe que Deus está do seu lado. E que Deus é fiel na sua vida. Ainda que as pessoas desacreditem em você, que você está debaixo da palavra de Deus, que está acontecendo tudo errado, mas você está debaixo de Deus, persevere. Porque não é pessoas que vai dar o teu galardão, é Deus. Amém? Filipenses capítulo 2, versos 14 e 15, diz assim, fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Muitas vezes a gente não vê saída e acaba murmurando, e acaba quebrando um princípio. E aí um poço vai levando a outro poço. Então um passo prático é a gente não murmurar. Porque a palavra de Deus está dizendo assim, ó, fazei todas as coisas sem murmurações. Se você está bem, você não murmura. Se você está mal, você não murmura, porque você sabe que Deus está com você. Amém? O segundo passo prático que eu trouxe hoje é agradeça. Que você abrisse Abacuque, capítulo 3, verso 17 a 19. Tá aí. Diz assim, ó. Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que dê tudo errado, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e não tenha comida, ainda que nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Senhor Deus é a minha força e fará os meus pés como os das servas e me fará andar sobre as minhas alturas. E eu queria te encorajar hoje a ser que nem Abacuque. Muitas vezes a nossa carne ela não quer fazer aquilo que a palavra manda. Mas Abacuque, ele diz assim, ó, ainda que a figueira não floresça, ainda que dê tudo errado, eu me alegro no Senhor. Eu me alegro no Deus da minha salvação. Então, irmãos, não tem motivo para a gente não agradecer. Se você está respirando, é porque Deus te deu a saúde para você respirar. Se você tá aqui, é porque Deus te deu a saúde, porque tem muita pessoa que não podia estar aqui. Então, por mais que você esteja passando por um dia mal, sempre tem alguém que está passando por uma coisa pior que você. E sempre tem uma pessoa para você orar por ela. Quando você estiver passando por um dia mal, lembre das pessoas que estão pior que você, lá no Oriente Médio, aquela cidade que o pessoal tomou, o Afeganistão. Obrigado, universitários. O país, né? Tem gente lá passando muita necessidade e a gente se reclamando por nada. Às vezes a gente está passando um probleminha, uma unha do pé encravada comparada àquilo que eles passam. E a gente, meu Deus, a vida, o azar. E Deus quer que você fale assim, Pai, muito obrigado porque eu tenho saúde. Pai, muito obrigado porque a tua graça me sustenta. Muito obrigado porque eu não estou passando aquilo que eles estão passando, mas que o Senhor abençoe a vida deles. Irmãos, a gente tem que agradecer. A gratidão é um princípio bíblico. Amém? E terceiro, que eu obedeça cada princípio e ensinamento da palavra. É uma chave. Josué capítulo 1, versículo 8, diz assim, ó, não deixe de falar as palavras desse livro da lei e de meditar nelas dia e noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Irmãos, nem que o princípio seja simples, a coisa mais óbvia do mundo.
Paulo ele falava lá em Filipenses, capítulo 3, versículo 1, assim, ó, eu não me canso de falar a mesma coisa para vocês. Ou seja, ele repetia muito. Ele dizia assim, eu não me canso de falar, porque é segurança para vocês. E muitas vezes a gente se cansa do nosso pai falando a mesma coisa, né? E essa palavra abre muito a nossa mente. É segurança para nós, escutar as mesmas coisas. Talvez você já escutou, se alegre, não murmure. Talvez você já escutou que o dia mau chega para todos, mas Deus quer lembrar você que Ele está com você. E é segurança para você saber disso. É segurança para você escutar a mesma coisa. Às vezes você vem para a igreja e o louvor fala com você e às vezes não fala. Mas é segurança para você saber que Deus... saber que você tem que louvar a Deus. É segurança para você saber que tem que existir muros de proteção para a nossa vida. Paulo dizia assim, é segurança para nós, para vocês, eu falar as mesmas coisas, para que vocês não caiam nessas pequenas coisas. Já viu alguém cair e esbarrar numa pedra grande? Eu nunca vi ninguém tropeçar numa rocha. Eu já vi gente dar uma topada na rua que arranca o tampo do dedo. Essas coisas pequenas que fazem a gente cair. Às vezes, eu não estou fazendo nada de errado grande, mas às vezes você tem aquelas coisinhas pequenas que fazem você cair. E cada coisa simples, cada princípio desse simples nos faz passar, e às vezes nem passar, pelo dia mau. Amém? E Romanos capítulo 15, versículo 4, diz assim, ó, porque tudo o que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Porque tudo que dantes foi escrito, Paulo estava falando tudo que foi escrito na Bíblia, na época dele era a Torá. Para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras a gente tenha esperança. Eu queria dizer para você, tem esperança, porque Deus está com você. Deus não vai deixar você passar essa situação sozinho, se você está passando. Se você vê uma pessoa passando uma situação ruim, você fala isso para ela. Ó, meu irmão, não é a vontade de Deus que você passe por nenhuma situação ruim, mas Ele permite para que você saia mais forte, para que você se levante. Às vezes Satanás vem que nem um cachorro brabo tentando tomar nosso osso. Você tem que ficar mais forte, ranger os dentes, porque a palavra de Deus diz que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Se alguma coisa vier contra você, você diz assim, eu não aceito, porque Jesus está comigo. Eu não aceito, Satanás, você tirar a minha paz. Eu não aceito eu parar de dormir à noite. Em nome de Jesus, você dobra o joelho assim, em nome de Jesus eu declaro que eu vou dormir essa noite em paz. Em nome de Jesus eu declaro que essa circunstância vai cair por terra. E em nome de Jesus eu declaro que Satanás, você não tem poder sobre a minha vida, porque Jesus é maior. A palavra diz que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, irmãos. A gente tem que pegar essa palavra. A Bíblia diz assim, ó, tudo que foi escrito para nosso ensino foi escrito. Se a Bíblia diz que a gente tem que tomar posse daquilo que Deus tem para nós, a gente tem que tomar posse. Não fique que nem um cachorrinho manso, deixando Satanás fazer o que quiser na sua vida. Tome a atitude, se levante. Diz assim, ó, eu estou passando por isso aqui, mas tu vai ver. Uma hora eu vou me levantar. Uma hora eu vou ser coroado. Uma hora eu vou reinar em Judá. Davi se levantou e foi reinar. Ele reinou primeiro em Judá e depois em Israel. Amém? E eu queria que vocês abrissem Tiago capítulo 1, verso 2 e 3. Diz assim, meus irmãos, tende por grande motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. E para finalizar, eu queria 2 Coríntios 2,14, que diz assim, ó, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Amém, irmãos? Eu queria dizer para você, se alegre nas tribulações, seja paciente e persevere, porque o Senhor Deus, na nossa leve e momentânea tribulação, produzirá para nós um peso eterno de glória muito excelente.
Às vezes o pessoal acha que olhava para a vida de Paulo e ele passava por muito sofrimento. E ele dizia assim, ó, vocês aí em Coríntios, vocês acham que, por exemplo, quem é pastor, quem está na igreja não tem que viver. Mas a palavra diz assim, quando o boi malha o trigo, ele tem que comer da comida. Paulo dizia que todo mundo que tiver no altar, que ele coma daquilo, porque ele está se trabalhando para aquilo. E Paulo dizia assim, ó, muito menos eu me gloriarei em ter esse privilégio. Então Paulo era uma pessoa que esmurrava seu corpo dia a dia, era uma pessoa totalmente, aos olhos humanos, miserável. Talvez as pessoas olhem para ele, aquele cara não é abençoado não, aquele cara só apanha, fala de Deus, apanha, fala de Deus, é perseguido, naufraga, e todo mundo olhando para aquele que estava prosperando. Aquele ali que está prosperando é de Deus. E Paulo estava passando por um dia mau, né? Mas ele é assim, ó, porque a minha leve e momentânea tribulação produz para mim, ele estava falando dele e do apóstolo que estava do lado dele, um peso eterno de glória muito excelente. Às vezes, muitas pessoas vão desacreditar de você. E você, a única saída que você vai ter é Deus. Assim como Paulo tinha. Que você lembre disso. Que a palavra do Senhor, ela seja a base para que você caminhe na sua vida. Amém?